correção das atividades de Química do sexto ano. Nós temos aí a figura mostrando dois cubos maciços, um no fundo, um que afundou e o outro boiando na água, né? E aí o exercício pergunta por que o bloco de chumbo afundou, de chumbo não, desculpa, de alumínio afundou e o de madeira flutuou. Diferenças de densidade que provocam essa situação, né? Por que o cubo de alumínio afundou? Porque ele é mais denso, a densidade do alumínio é maior do que da água, então ele vai para o fundo. A madeira tem densidade menor do que a densidade da água, então vai flutuar, o cubo de madeira vai flutuar. Da mesma forma, esse outro exercício aí, né? Nós temos aí o copo, com o óleo mais amarelo em cima e a água transparente embaixo, né? Porque, já respondendo a letra B antes de responder a letra A, por que a água ficou embaixo? Porque a água tem maior densidade em relação à densidade do óleo. Então, por isso que ela ficou na parte inferior do copo. Densidade, o que é densidade? É uma das propriedades específicas que nós estudamos e ela relaciona a massa e o volume, seja ele um volume de líquido, no caso aí desse exercício, e no exercício anterior tem lá o bloco de alumínio que é sólido, o bloco de madeira que é sólido, mas veja que mesmo sendo sólidos, tem densidades diferentes. A questão número 5, nós temos aí esse quadro, né, com o material W, o material X, o material Y e o material Z, né? Nós temos as suas densidades, 1,5, 1, 4,5 e 0,8. Nós temos solubilidade em água. Vai se misturar com a água, professor? O W se mistura. O X não está falando nada. O Y não se mistura. E o Z? Mistura. Ele mistura com a água. Propriedades magnéticas, ou seja, o material W, ele é atraído pelo ímã? Ele é atraído pelo ímã. O material X, não é atraído pelo ímã. O Y é atraído. E o Z também não é. Aí do material W, a temperatura de fusão é a temperatura de ebulição. Do X, a mesma coisa. Né? Nós temos as temperaturas de fusão e de ebulição para cada um dos materiais que estão aí na nossa tabela. E aí na letra A, está perguntando, é possível que o material X seja óleo, ferro, água ou sal? Bem, e aí nós temos que falar o seguinte, a densidade da água nós temos que guardar na nossa cabecinha. É 1 grama por centímetro cúbico. Nem sempre a densidade da água vai ser nada. Então, a gente tem que guardar que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. E uma outra coisa que a gente já sabe, né? A temperatura de fusão, o ponto de fusão da água, qual que é a temperatura que a água se congela ou que ela começa a se derreter quando ela é gelo, é 0 graus. E a temperatura de ebulição da água nós também sabemos. A água começa a ferver, começa a virar vapor a 100 graus Celsius, né? Então, o material X só pode ser a água.
Por quê? Pelas propriedades específicas que estão indicadas aí. E outra coisa, você já brincou com ímã na água e ele atraiu a água? Não atraiu, né? Então, por conta das propriedades específicas que estão indicadas na tabela, a gente sabe que o material X é a água. A água é solúvel em água? Ah, professor, mas se mistura. Ué, mas é a mesma substância. Então, a gente não pode falar que a água é solúvel em água, ok? Na letra B, pediu para analisar as informações e para a gente explicar quais dos materiais são líquidos a uma temperatura de 25 graus Celsius. Veja que o professor Daniel colocou aí no quadro a temperatura de 25 graus em locais diferentes. Se a gente tomar o material W, 25 graus Celsius está antes do 30, está entre o 30 e o 120 ou está depois do 120? É menor do que 30? É maior do que 120 ou está entre 30 e 120? É menor do que 30. Bem, se a 30 graus o material W ele passa de sólido para líquido, qualquer temperatura que ele estiver antes de 30 graus, ele vai ser sólido, né? O material X, que a gente sabe que é a água, a 25 graus, a 0 graus ela está congelando, ela está virando sólido. A 100 graus ela está virando vapor. Então, a 25 graus ela é líquida. O material Y, a 350 graus ele está virando gelo. Ou seja, qualquer temperatura menor do que 350 graus, ele vai continuar. Vai ser gelo, não, desculpa, ele vai ser sólido. 25 graus, ele é sólido. E o material Z? Bem, se a água a 0 graus é gelo, esse material aí a menos 3 graus também está sólido, como a água é sólida quando é um gelo. 25 graus está entre o menos 3 e entre os 70. Então, essa substância Z também é líquida a uma temperatura de 25 graus. Ou seja, o X e o Z são líquidos. E não tem a 25 graus, nesse quadro aí, nenhum material que é gasoso. Letra C. Qual é a importância de se conhecer as propriedades de um material? Bem, existem várias importâncias, existem várias observações que nós podemos tomar, mas duas das mais importantes é que, conhecendo as propriedades, a gente vai utilizar o material de uma forma melhor. E, conhecendo as propriedades de vários materiais, a gente vai poder combinar esses materiais para formar novos materiais que sejam mais úteis para nós. Tá vendo que a segunda ajuda na primeira. Bem, as questões agora de mistura homogênea e mistura heterogênea, né? Mistura homogênea, aquela que a gente só vê uma fase, ela tem vários componentes, mas a gente acha que é uma coisa só. E a mistura heterogênea, que nós conseguimos visualizar 2, 3, vários componentes, né?
além de substância pura. Lembrando que substância pura, a gente só pode afirmar que é uma substância pura se a gente olhar no microscópio. A gente vai ver só um tipo de material na substância pura. E claro que a gente sabe alguns exemplos de substância pura. Arroz e feijão, você consegue ver as duas coisas no seu prato? Então é uma mistura heterogênea. O diamante, a gente já tem o exemplo, a gente já sabe que é um exemplo de substância pura, né? Água com uma pitada de sal. Bem, você vai olhar lá, você vai saber que o sal está lá? Não, não vai saber que o sal está lá. Mas é uma mistura e como você só viu uma coisa, é uma mistura homogênea. Água e areia. Percebemos muito bem as duas fases. Então, uma mistura heterogênea. Água e óleo. Acabamos de ver uma imagem nítida onde conseguimos ver as duas fases. Cano de cobre. Cobre, olha, tá falando que o cano é de cobre. É um único material formando o cano. Então, é uma substância pura. A gasolina, nós já sabemos que é um exemplo de mistura homogênea. A gente acha que é uma coisa só, mas não é. A água mineral, também nós sabemos que é uma mistura homogênea. O aço é uma liga metálica e as ligas metálicas são misturas homogêneas. A água pura, aí nesse caso, o autor, o exercício, o livro está cobrando uma água que não tem, né, nenhum tipo de adição de sais minerais iguais ocorre na água mineral, certo? Então, substância pura. O sal de cozinha, você olha lá, você pensa que é uma coisa só, mas a gente sabe que é uma mistura homogênea. O sangue, também nós só podemos falar que é uma mistura heterogênea porque o sangue a gente sabe que é um exemplo de mistura heterogênea. Assim como o leite. Veja que aqui nós não podemos confundir o leite com o achocolatado. Não pode falar Toddy nem Nescau, hein? Tem que falar achocolatado. O leite puro, a gente que acha que é uma substância pura ou uma mistura homogênea, porque a gente só vê uma coisa. Mas na realidade, se a gente deixar o leite paradinho, a gente vai ver que ele vai dar alguma separação de gordura, da água, da parte mais líquida do leite. Então, o leite é uma mistura heterogênea. E o café líquido, o café pronto, o café que a gente bebe. A gente sabe que tem o pó de café nele, a gente sabe que tem água nele, a gente sabe que tem açúcar nele, mas a gente vê uma coisa só. Então, uma mistura homogênea. Bem, questão número 4. Tem o trecho aí dessa liga metálica, né? Uma liga metálica híbrida. E aí, na letra A, está perguntando: o termo destacado, liga metálica, refere-se a uma substância pura, mistura homogênea ou mistura heterogênea? Nós já sabemos que as ligas metálicas são misturas homogêneas. A gente só viu uma fase, mas a gente sabe que as ligas metálicas são compostas especialmente de mais de um tipo de metal, certo? Aí na letra B está falando o seguinte: qual é a vantagem desta liga metálica? A gente lê o texto, você lê o texto e o que essa liga metálica traz de melhor? A resistência dos metais, a maciez das espumas e ela, além disso tudo, também se regenera. Então essa é a vantagem dessa nova liga metálica, né? Na letra C, está dizendo o seguinte:
As ligas metálicas têm propriedades diferentes dos metais puros. Nós já sabemos disso, né? E aí, pediu para que vocês fizessem uma pequena pesquisa e citassem duas diferenças entre o aço e o ferro. O aço é uma liga metálica. Se é uma liga metálica, ele não é puro. Qual é a vantagem do aço em relação ao ferro? Ele é mais resistente e tem um menor custo de produção, além de ser menos corrosivo, né? Ele vai aguentar mais as intempéries de temperatura, de sol, de chuva. Então, essa é a vantagem das ligas metálicas. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo. Pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos aí que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!